Bom, coach tradicionalmente é um trabalho, é uma expressão que veio primeiro do futebol, né, onde coach é o treinador, e veio para o meio empresarial. Ser coach tradicionalmente é poder estar reunido com um grupo e perguntando para eles o que eles gostariam de fazer, quais são suas metas. E o coach, vamos dizer, num período de uma vez por mês, por exemplo, sentaria novamente com essas pessoas e veria o progresso que eles têm no que foi combinado na sessão anterior. Mais ou menos esse é o trabalho do coach, então de tempos em tempos e buscando os novos desafios traçados junto com os seus coaches, que são os treinantes, né? Esse é o trabalho mais ou menos do coach. O coach ativo é o que mais me chamou a atenção, porque o coach me parece mais algo terapêutico, né? E o coach ativo, a diferença é o que é? É que ele fica no local de trabalho. Então aquilo que ele combinou na sessão junto com os seus coaches, com os seus treinantes, ele vai durante 15 dias acompanhar aquilo que ele fez. E ele pode mudar a estratégia nesse período. Mas o mais gratificante de coach ativo é você poder vivenciar o que acontece no dia a dia e tirar desse os melhores proveitos. Porque, por exemplo, você passar uma teoria, passar algo para eles e não vivenciar, como é que você vai poder confrontar? No momento que você está junto com eles, você adapta as teorias ao dia a dia da empresa. Então os cases não são cases importados, são cases vivenciados. E por isso nós chamamos de coach ativo, onde a gente pode fazer um diagnóstico e ao longo do período de um ano e meio, a gente pode ir adaptando os módulos a melhor aproveitamento dos nossos coaches. Ou seja, o coach ativo ele permanece ao lado dos seus treinandos, ao lado dos coaches durante 15 dias por mês. Vamos supor, no momento que você faz o diagnóstico, você estabelece alguns parâmetros. Então você estabelece que o módulo número 1 dele seria avaliação e feedback. Bom, você já detectou isso. Então você vai passar para eles o módulo de que é uma avaliação e feedback. Então aí é um trabalho normal de sala de aula, né? Em onde você reúne, passa as pessoas e dá um material para ele. Até aí não tem nada diferente. Agora, nós temos que praticar o feedback. Praticar o feedback significa fazer um feedback assistido, por exemplo, onde estaríamos o coach, ele e a pessoa que está sendo avaliada. Então você pratica aquilo que você ensinou, né? Acompanhado pela psicóloga, pelo coach, ou seja, a gente vai vivenciar. No momento que ele dá o primeiro feedback, depois a gente faz uma avaliação. Então o coach ele mais assiste do que participa efetivamente do feedback, mas ele assiste. Se ele assiste, ele pode mensurar o que ele na prática está fazendo diferente do que foi ensinado. Então, entre uma avaliação e outra, você aprimora esse trabalho, né, de feedback. É um exemplo de um módulo que a gente aplica. A sombra é uma história que apareceu quando foi criado isso. Quem criou esse programa, na realidade, de coach ativo, é o meu guru, é o Hilton Tontini. Foi ele que criou. Isso veio da prática, veio da necessidade de um cliente, onde falou assim: bom, eu gostaria que vocês acompanhassem os resultados da minha equipe. Só tinha uma forma de acompanhar os resultados da equipe, era fazer o acompanhamento. Então o Hilton Tontini acompanhava efetivamente as pessoas, falava assim: hoje eu vou ficar contigo o dia inteiro, quero ver o que você vai fazer. Se ele tinha uma reunião programada, ele participava de uma reunião. Se ele ia ver um trabalho técnico, participava do lado técnico. Como ele estava constantemente ao lado das pessoas, veio o apelido de sombra. Porque perguntaram: o que você vai fazer amanhã? Amanhã eu vou estar com sombra, porque vai estar com um coach que vai acompanhá-lo. Então isso veio do primeiro módulo, aliás, da primeira turma criada esse apelido. Mais tarde, comparando o que tem hoje no mercado, né, nós efetivamente somos sombra, o que o americano chama de shadow. O que é o shadow? Shadow é um pouco diferente do coach, é o coach ativo na realidade, porque o shadow está junto no local de trabalho. Mas falar no Brasil hoje de shadow, né? Eu sou shadow, né? Ainda não temos esse termo aqui, ou eu sou sombra. Então nós chamamos de coach ativo, que é uma forma de adaptar um conceito, né, à atividade. Nós somos a empresa pioneira em fazer essa atividade. O Hilton foi quem criou todo esse programa e eu fui convidado para ser o próximo, né? Então por isso o meu apelido lá é Sombra 2. Por quê? Porque foi o Sombra número 2 que chegou na atividade. É isso que aconteceu. Eu acho que aí está o nosso trabalho. Por exemplo, nós temos muita convicção dos resultados, a tal ponto que a cada empresa a gente faz um contrato de 6 meses de trabalho.
e explica para eles que o nosso tempo é de 1 ano e meio a 2 anos, né? Mas a gente faz um contrato de 6 meses. Por que 6 meses? Porque nos primeiros 3 meses não vai aparecer resultado, os resultados vão aparecer depois do 3º, 4º e 5º mês, né? Então, quando chegar a 6 meses de trabalho, a empresa pode avaliar se compensa continuar conosco ou não. E até agora nós sempre renovamos os contratos, o sinal de que os resultados aparecem. Agora, que resultados são? Bom, no diagnóstico a gente estabelece junto com o diretor, junto com o gerente, quais são os seus principais indicadores. Porque de nada adianta muito treinamento, tive muito treinamento na minha vida toda. Agora, que resultados eles trouxeram na prática? Nós não. Nós mensuramos quais são os indicadores, por exemplo, turnover, absenteísmo, número de acidentes, né, rendimento, perda. Estabelece, vamos supor, 12 indicadores, que foi a última empresa que eu trabalhei, e esses 2 indicadores a gente acompanha mensalmente, é falado sobre ele. Quer dizer, mensalmente é reavaliado os indicadores. Na realidade, indicadores é feito para ser monitorado no dia após dia. Então, no momento que você chega no final do mês, compara com o que você estava e onde você está, você sabe para onde você vai. Quer dizer, a forma de estabelecer o crescimento, a tendência é isso. Na última empresa que eu estava trabalhando, eu falei para eles assim: olha, turnover e absenteísmo, se você fizer pouco, ele cresce todo mês. Se você trabalhar pra caramba, ele fica igual. Agora, se você tomar isso como um objetivo, como uma meta, você tem que trabalhar muito para que esses 2 indicadores melhorem na empresa. Então, por exemplo, foi o resultado que a gente conseguiu na última empresa, foi dessa forma. A maneira com que nós estávamos trabalhando não era tratado esses 2 indicadores como, no nosso entender, deveriam ser tratados, né? Eu lembro bem que a gente falou assim: tá, mas como é que eu vou tratar turnover e absenteísmo? Bom, isso é uma relação superior-subordinada, eu tenho que melhorar essa relação, senão eu não consigo. Aí eles queriam, por exemplo, dar um passo à frente do que deveria ser dado. Por exemplo, então vamos começar com avaliação e feedback. Eu falei, ok, avaliação e feedback eu defendo e é um dos módulos. Mas não é o primeiro módulo na relação superior-subordinada. No meu entender, quando a gente trabalha isso, a gente trabalha primeiro o raporte que a gente fala. Eu tenho que primeiro conhecer meu subordinado para depois saber o que eu vou dizer para ele. Então nós temos uma experiência fantástica. Eu passeava às vezes na fábrica, a pessoa perguntava quem é o José. Ele falava do José para mim. José é aquele, ele falta, ele tem isso. Todos os problemas que o José tem, ele sabe. Aí eu perguntava, tá, e aquela pessoa lá, aquele é um bom funcionário. Tá, mas como é que é o nome dele? Ah, é Pedro. Bom, o Pedro mora onde? Ele já não sabia onde morava. Quanto tempo ele trabalha na empresa? Não sabe. Quer dizer, sabia muito mais das pessoas negativas do que das pessoas positivas. No momento que você estabelece que o raporte é uma coisa extremamente importante dentro da organização, você trabalha isso, que é o que? Melhorar o relacionamento entre superior e subordinado. Depois você vai dar o feedback, né? Então, queira ou não queira, tem que começar às vezes com alguma empresa com coisas simples. Onde é que está o teu caderninho? Como é que você vai anotar? Porque você precisa, quando está falando com a pessoa, onde você mora, o que você faz, o que você não faz, se você tem filhos ou não tem, é um processo de registro daquela pessoa, mesmo que a empresa não tenha isso formalmente, o superior imediato tem que ter. No momento que eu melhoro essa relação, aí eu posso fazer. Porque na realidade a gente costuma falar assim: as informações não são colocadas dentro das pessoas, é como se fosse uma garrafa fechada. A garrafa está fechada, mas dentro tem informação, eu não consigo colocar dentro da pessoa. Então o primeiro passo é fazer com que essa garrafa se abra. Agora, quando essa garrafa abre, quem que tem que abrir? É o líder? O líder tem que provocar para abrir. Agora, quem abre efetivamente é o subordinado. No momento que ele consegue abrir a garrafa, bom, eu posso colocar informação? Eu não sei, porque a garrafa pode estar cheia demais. Está cheia demais significa que tem que esperar ela esvaziar. Então, qual é o papel do líder? Primeiro, conseguir abrir essa garrafa por livre e espontânea vontade do subordinado. Segundo, deixar com que ele esvazie essa garrafa. Aí sim ele tem o direito de colocar informação, né? E muitas vezes nós temos que entender que as pessoas têm uma série de problemas e espero do líder não só uma pessoa que é o superior imediato do seu trabalho, mas espero o líder como uma pessoa que alavanca na sua vida pessoal também profissional, aquele cara que incentiva para estudar, aquele cara que faz uma série de coisas, porque hoje em dia as empresas acham que as pessoas vão vir de casa dessa forma. Ela não vem dessa forma. Ela está lá trabalhando com uma série de problemas de marido, de esposo, ou de filho. 10% da população adulta hoje, por exemplo, é dependente químico, que é uma área que eu conheço também. Tá, e quem que vai ajudar a escutar isso? Quem é o ombro disso? Tá? Tem que ser o superior imediato. Como é que vai conseguir isso? Fazendo um raporte e buscando a pessoa e sendo justo com essas pessoas. Então, no momento que ele estabelece um critério, aí ele vai trabalhar esse critério. Você me fez uma pergunta, já estou entrando um pouco na área técnica que você está me dizendo. Então, no momento que eu consigo fazer isso, aí eu vou conseguir agora dizer o seguinte: olha, você faltou por isso e você merece ser punido por isso. Eu aplico as normas para fazer isso. Muitas vezes as normas são aplicadas, mas não são escutadas as pessoas efetivamente por que elas faltaram.
Em muitos lugares, nós ganhamos muito em absenteísmo e turnover, onde o supervisor falava assim: se você precisa faltar semana que vem, se você precisa de alguma coisa, me fale agora, vamos ver essa relação. Essa abertura foi fantástica para conseguir melhorar esses dois indicadores de turnover e de absenteísmo, que foi o exemplo onde eu trabalhei, né? Porque ele perguntou para ele. Aí no momento que ele pergunta, o que acontece agora? Tem que ter escutar. No momento que as pessoas falam, ele sabe do problema, né? E no momento que, imagina o seguinte, a pessoa vai dizer assim: olha, eu faltei ontem por causa do meu filho. Aí o superior fala assim: o Pedro ou o João que ficou doente? Isso é extremamente impactante para o subordinado saber que o líder chega a esse ponto de conhecer. E se o líder não se preocupa com isso, principalmente trabalho, quem vai orientar na vida pessoal e até na vida profissional, no sentido de carreira, por exemplo, expectativa de vida? O líder tem que perguntar para eles onde é que você vai estar daqui a 1 ano, daqui a 5 anos. E muitas vezes, quando a gente começa o nosso treinamento, eu faço essa pergunta no primeiro dia: onde você vai estar daqui a 1 ano, daqui a 5 anos? 1 ano depois eu estou saindo da empresa, e ele não consegue responder. Se o líder não consegue responder, como é que ele consegue influenciar? Na verdade, o exemplo, muitas vezes, não é a melhor forma de influenciar as pessoas. O exemplo é a única forma, muitas vezes, de influenciar as pessoas. E eles têm que entender dessa forma. Então, eles têm que ser exemplo para poder influenciar a sua equipe.